Amém, povo santo? Muito bem, eu vou falar sobre o culto. Ah, pastor, por que eu vou falar de culto? Todo mundo já sabe o que é culto. Irmãos, mas existem princípios do culto que são básicos para a nossa vida e que às vezes nós, com o passar do tempo, vamos nos esquecendo. E Deus sabe por que eu preciso falar nessa casa, tão instruída, tão profunda no conhecimento, sobre culto. Deus sabe por que precisa. Amém? E vai ser uma mensagem só não, vai ser uma série de mensagens. Então abra, por favor, no livro de Romanos, capítulo, deixa eu ver aqui, 12. Romanos 12, verso 1. Eu quero falar de aspectos do culto, para que isso fique bem gravado no seu coração, reavivado, para que possamos ter cada vez cultos mais excelentes para Deus. Romanos 12, 1 e verso 2, para ver essa palavra. Eu vou tentar ser o mais desta possível. Semana passada, eu acabei fazendo uma palavra muito extensa, passou de 1h10. Hoje pretendo fazer pouco mais que meia hora, se muito. E meia hora essa palavra, porque não há muitos textos. Mas eu quero aplicar essa palavra no nosso coração. Romanos 12, verso 1. Quem já achou, diga glória a Deus. 12, 1. O tema dessa mensagem é esse. Primeira mensagem de uma série. Culto é sacrifício aceitável a Deus. O que estamos fazendo aqui nessa reunião é um culto que deve ser um sacrifício aceitável a Deus. Quem recebe o nosso culto? Deus. Amém? Por meio de Jesus. Mas o culto é para Deus. Deus o Pai, que está sentado no trono. A quem exaltamos nas canções aqui cantadas nessa noite. As palavras que cantamos foram mais direcionadas para o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Romanos 12, verso 1, Paulo diz assim, eu queria que você lesse comigo só esse primeiro versículo. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Deus o Pai, que apresenteis o quê? Vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, o apóstolo Paulo, ele une esses dois versículos que está dentro do contexto. O segundo fala de nós não nos amoldarmos a esse século. Século aqui é o sistema do mundo. Não é só o tempo, mas o sistema desse mundo. Não podemos andar segundo o mundo. Amém? Todos nós sabemos disso. Mas transformar o nosso padrão mental, transformar o coração. Recebemos então informações o tempo todo. Somos impactados com muitas informações externas e devemos filtrar quais delas podem ser vividas e quais não devem ser vividas. Porque se andarmos segundo o curso desse mundo, caminhamos para a morte. Então, pelo Espírito que em nós habita, isso aqui agrada a Deus, isto aqui não agrada. Então, o contexto fala de uma mudança de mente, uma metanoia. A palavra metanoia quer dizer mudança de mente. Mas volta para o verso 1 dessa introdução. Paulo está fazendo um apelo. Ele começa com a palavra rogo-vos. Eu apelo a vocês. Ele está falando às igrejas. Amém? Então está súplice ali. O apóstolo está pedindo: eu apelo a vocês que façam o culto desta forma. Como é que deve fazer? Pelas misericórdias de Deus. Que apresenteis o que, irmãos? O vosso corpo como sacrifício vivo. Vamos mastigar um pouquinho essa palavra sacrifício, porque talvez, passando assim rapidinho, você não ligue, não entenda a intenção de Paulo e não ligue, não consiga ligar o conceito à vida prática. Eu falei que esse culto é sacrifício aceitável para Deus. Tem que ser.
Sacrifício, na nossa concepção, Jesus já fez na cruz. Já vi vários cristãos dizer, pastor, nós não precisamos fazer sacrifício mais nenhum, porque todo sacrifício ele levou naquela cruz. Então não precisamos subir a escadaria da penha, né, de joelho, não precisamos carregar cruzes de madeira nas costas em penitência, não precisamos fazer uma série de coisas. Mas deixa eu esclarecer vocês, isso não quer dizer que na nova aliança não haja sacrifício. Eis aqui um aqui, ó. E Paulo está falando claramente que esse sacrifício é o culto. Quantos entenderam? Então diga comigo, culto é sacrifício. Se você nunca ligou esses dois conceitos, culto e sacrifício, Paulo está falando aqui claramente, eu rogo a vocês que vocês se apresentem como o quê? Sacrifício. Quem é o sacrifício? Eu. O sacrifício sou eu. Como nós não temos essa cultura de sacrifícios, apesar de estar enraizada na cultura bíblica, na antiga lei estava ali o culto, era basicamente sacrifícios. Mas na nova aliança a gente não tem essa cultura. Mas Paulo aqui está sendo bem claro. Eu fiz questão de dar uma olhadinha no original grego. A palavra ali é usia. Significa, sabe o que? A palavra sacrifício no contexto? Vítima. A vítima imolada. Então a palavra que Paulo usou no original, o sentido no coração de Paulo era esse. Quero que vocês se apresentem como uma vítima imolada. O que passa na sua cabeça quando eu falo isso? Vítima imolada. Sacrifício de quê? Cordeiros sacrificados, animais. Paulo está fazendo uma aplicação espiritual de alguma coisa que já acontecia antes. Antes aconteciam sacrifícios de animais. Ok? É lógico que Paulo não está falando para nós nos matarmos na presença de Deus. Mas o sentido da palavra não se perde. É vítima imolada. Quero que vocês se apresentem como a vítima imolada. Mas ele usa a palavra vivo, sacrifício vivo, porque não morremos. De fato não morremos. Mas tínhamos que ter no coração que todas as vezes que vamos à presença do Senhor, nós entregamos a Ele o nosso ser como um animal imolado. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida em igreja. Já ouviu isso? Que culto é sacrifício? Ou se falou, não prestou atenção no contexto. Estou aplicando a vocês o que está escrito, com a ideia de Paulo. Sacrifício vivo, então, como uma vítima imolada, mas viva, porque continuamos vivos. Que é o vosso culto, a palavra grega latreia. Outra coisa que também fugiu do conhecimento da maioria dos cristãos. Culto, aqui, latreia, que significa, sabe o quê? Serviço. Serviço. Culto, prestar culto é prestar um serviço. Quantos têm ideia errada de culto, irmãos? Tem gente que vem à igreja do Senhor porque quer ver um culto. Hoje estava de manhã vendo as redes sociais, depois que cheguei da escola dominical, fui verificar se o vídeo tinha ficado legal, o vídeo foi publicado no Facebook. Aí passo por um feed de um irmão que foi numa outra igreja, uma igreja grande, bota grande nisso, para milhares de pessoas, fica ali na Barra, e o nome da igreja tem a ver com ação, não vou dizer o nome, pronto, você já pegou. É, isso aí. E aí eu fiquei abismado com o que eu vi. Eu vi um culto, mas o jogo de luz que tinha no palco era tão grande que parecia um show de rock. Era muitas luzes, irmãos. E aí um show de luz entrava, saía, estroboscópica, piscava, e aquele fundo escuro. Falei, meu Deus, para que tudo isso? Pensei eu no meu coração, para que tudo isso? Essa luz toda, pisca, e holofote, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Sabe, querido, a gente tem que voltar para a essência. Culto, na concepção de Paulo, igreja primitiva, não tinha nada disso, mesmo porque naquela época não tinha essas luzes, né, irmão? Mas não tinha nada disso. O que Paulo queria colocar na mente dos cristãos é, quando você for se reunir para dar culto a Deus, lembre-se que você é o sacrifício.
É íntimo. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? Ah, pastor, você está com inveja porque a tua igreja não é grande igual a dele. Ou então porque não tem luz aqui piscando. Eu não quero nem saber de luz aqui piscando, irmão. E o que depender de mim, nunca pintaremos as paredes de preto. Tá? O que depender do pastor de vocês, jamais pintarei as paredes. Mas está na moda, pastor. Não, eu não vou entrar de moda. Eu não vou atrás de moda. Se você não entender o que você veio fazer aqui hoje, não adianta botar luz, pisca-pisca, fumacinha saindo do chão. Nada disso. Isso é para dar clima. Isso não tem a ver com a sua liturgia de culto. O culto é dado em espírito e em verdade. Em espírito. Então não é questão de inveja daquela igreja, mega igreja grande. Eu me espantei com o número de luzes que eu vi. Isso me espantou. Me chocou. Então preste atenção. Você não vem à casa do Senhor para ver um culto. Você vem se ofertar no culto. Quantos entenderam? É isso que Paulo está pedindo. Se entreguem diante do Senhor em culto, como vítima imolada. Esse é o sentido das palavras de Paulo. Como sacrifício, né? Como um serviço ao Senhor. Ao mesmo tempo, nós somos a vítima e somos aqueles que servem ao Senhor. Sacerdotes. Quem presta serviço na casa do Senhor é sacerdote. Então a palavra grega latreia significa serviço. E a palavra racional, como sacrifício de culto racional, logikos ou lógicos, significa lógica, razão. O meu culto, o seu culto, tem que ser fruto de entendimento. Amém? Não é fruto de emoção. Você não vai para a igreja para sentir uma emoção, um arrepio. Se Deus manifestar no seu interior, aí é outra história. Mas não vamos aqui para ter emocionalismo. Entenda, querido, o que Deus quer que você faça quando vier a um culto, que você se entregue por inteiro ali. A palavra que está ali como sacrifício, não é? A vítima imolada, ela remete ao Antigo Testamento. Então, a realidade do Novo, o Antigo era sombra. Amém? Então vamos dar uma olhada em alguns sacrifícios do Antigo Testamento. Abre, por favor, aí no livro de Levítico, Levítico 1:1. Levítico é o livro da lei, basicamente o livro da lei, onde Deus redigiu a lei através de Moisés. Levítico capítulo 1, verso 1, nós vamos ver até o verso 9. Eu procurei ver no Antigo Testamento como começou o culto primitivo. No Antigo Testamento, não estou falando da igreja não. Aí passei por um texto que falava dos descendentes de Adão, Sete e Enos. E aí diz a palavra, a partir dali começou a se invocar o nome do Senhor. Então Sete e Enos já invocavam o nome do Senhor. Mas não descreve de que maneira eles cultuavam. Muito provavelmente como Caim e Abel. Como Caim e Abel se aproximaram de Deus, irmãos? Como é que se aproximaram de Deus? Só cantando louvores? Eles apresentaram o que diante do Senhor? Sacrifícios. Então, aquele que substituiu Caim, né? Outro filho de Adão, ele tinha o mesmo parâmetro. Então, é muito provável, não está na sua Bíblia, mas pelo que nós conhecemos da história bíblica, toda aproximação a esse Deus, por causa do pecado, era mediado com o sacrifício. Logo entenderam que Deus estava de mal com eles, né? Por causa da maldição do pecado. Como é que eu apazigo um Deus que está de mal comigo? Como é que eu apazigo esse Deus? Como é que eu entro em paz com esse Deus? Através de uma oferta. Através de uma oferenda. Como estão entendendo? Todo culto tem por base a oferta. A oferenda. E não é do dinheiro, não. É da própria vida. Amém? Então eu fui pesquisando e aí passei por Noé. Depois do dilúvio, Noé é o primeiro a fazer altares e sacrificar animais sobre esse altar. Então, mais uma vez, fica grafado que assim o exemplo mais antigo que tem na Bíblia é através de sacrifício de animais. Por que sacrificava animais? Porque o animal morria no lugar do pecador.
O animal nada mais é do que um substituto imolado em um nome do pecador. Quantos entendem assim? Olha agora o texto de Levítico 1:1. Agora já passou o tempo de Noé, estamos no período da lei, pós saída do povo de Israel do Egito. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo culto que é prescrito aqui, com os seus rituais, visava a expiação do pecador através do sangue do animal. Levítico 1:1, quantos acharam? Quem quiser ler em voz alta com o pastor, não são muitos textos, hoje vai ser mais enxuto. Vamos lá, o que diz a palavra aí? Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, percebam que Deus está regularizando aí como é que o cidadão naquela época, no tempo de Moisés, se achegava a ele. Vai trazer oferta ao Senhor. Culto é baseado em oferta. Ok? Está correto aí o texto? O conceito que eu falei antes está amarrado agora com o texto bíblico? Correto? É baseado em oferta. Fala a eles assim, ó, verso 2 de novo, vamos lá? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, e trará para que o homem seja o quê, irmãos? Aceito perante o Senhor. Presta atenção no que eu estou destacando aqui para você. Primeiro, os cultos da lei eram baseados em ofertas de animais, e esses animais eram sacrificados em um nome do ofertante, e era para que Deus aceitasse o ofertante. Quantos entenderam? Para que seja aceito diante do Senhor. Pastor, mas o que isso tem a ver com a igreja da graça? A igreja da graça já é aceita diante de Deus. O sacrifício já foi pago em Jesus. Mas eu estou aqui esmiuçando com vocês princípios. Princípios bíblicos. Amém? Não é lógico que nós não vamos voltar a sacrifício de animais, mas entender por que Deus exigia tais sacrifícios. Porque o homem, ainda pecador, precisava entender que para chegar diante de um Deus santo, 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 ele precisava pagar o preço da morte de alguém. Como ele não ia pedir a morte do próprio pecador, ele pedia em substituição ao animal. Era educativo. O nosso Deus é extremamente ilustrativo, é didático. Imagina então que você seja um do povo de Israel lá no deserto, e existe a tenda da congregação lá no meio do pátio, onde estão os sacerdotes, e você quer ofertar a Deus. Você vai seguir as prescrições de Deus, trazendo gado, trazer um animal. Você pessoalmente escolhia lá no seu curral, faz de conta que você tinha vários animais, uma ovelha bem gordinha, macho. Você pegava aquela ovelha macho: eu vou sair da minha casa e vou na direção do tabernáculo, porque eu quero sacrificar esse animal em honra a Deus, para que Deus me aceite. Quantos entenderam? O que está se visando aqui é a aceitação do sacrifício. Deus está olhando para a sua atitude. Qual é a intenção do seu coração? Lembram-se, já falei várias vezes, Caim não foi reprovado porque ofertou legumes. O problema não foi legume. É porque o coração de Caim era mau. E Deus falou para ele mudar de atitude, que ele iria aceitar o sacrifício de Caim. Deus não mandou: Caim, Abel me trouxe o sacrifício que eu quero, animais. Você me trouxe legumes. Legume não tem sangue, não serve para mim. Deus não falou isso. Deus falou para Caim: se mudares o teu coração, certamente serás aceito. Aceito. É o coração que Deus está olhando. Quantos dizem amém? Amém? Não é a oferta em si, não é o animal em si, mas a intenção do coração que Deus vai avaliar: aceito ou não aceito o teu sacrifício. Pode ver uma pessoa no nosso tempo com uma mala cheia de dinheiro.
Chega aí um irmãozinho aí, rico, lá dos Estados Unidos, cheio de dinheiro, para aqui eu quero ofertar aqui na sua igreja. Traz uma maleta 007, daquelas bonitas. E pastor, tá aqui, ó. Toma aqui, deixa eu ver quantos dólares. Vou imaginar. Imaginação, eu posso falar o valor que eu quiser, né, irmão? Bom, $1 milhão, pronto. Irmão falou $1 milhão. Tá aqui, pastor, quero ofertar na sua igreja. Paf, abre a maleta, tem $1 milhão aí para o senhor. $1 milhão, irmãos, multiplica em mais 5 milhões do nosso dinheiro ou mais. Mais de 5 milhões do nosso dinheiro. Falei, maravilha, agora eu vou construir aquele templo que estava no meu coração, né? Pode comprar o terreno que for, vamos botar um mega templo. Depende. Qual é a intenção desse dinheiro? Qual é a origem desse dinheiro? É de ilícito penal? É de tráfico? Qual é a intenção, irmãos? Se não perguntar, não sabe. Se não perguntar, não sabe, mas não pode ficar na ignorância, não tem que perguntar. Eu não vou perguntar para eu não. Já estou suspeitando que o negócio é ilícito. Mas eu não vou perguntar que a minha consciência fica livre, não. Deus não vai aceitar nem um centavo se for de ilícito penal, se for de origem maligna. Compreendem? Porque Deus não olha exatamente para o que você oferta, mas qual é a intenção do seu coração. E se Deus precisa avaliar para você ser aceito, vocês estão entendendo? E você é o sacrifício, perceba bem como você se entrega num culto. Perceba como você se oferece em culto. Esses são conceitos que eu tenho certeza que a maioria de vocês não pensou quando veio para cá. Como é que você veio se ofertar a Deus? Estão pensando no que o pastor está falando? Nós temos que ser tão a oferta como o ofertante. Nós somos o ministrador e ao mesmo tempo somos a oferta. Quantos entenderam? Vamos voltar para o texto. Paramos no verso 3. Olha o que eu falei, que o pecador saía da sua tenda com o carneiro, ia até a direção da tenda da congregação, e aí o que ele faz agora no verso 4 aí? Dá uma olhada aí, lê em voz alta. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito, de novo aí, para que seja aceito, a favor dele, para a sua expiação do seu erro, do seu pecado. Então o camarada saía com o seu gado, saía com sua ovelha, chegava diante do sacerdote, na hora de entregar para o sacerdote, ele punha a própria mão na cabeça do animal. E aí ali era como se tivesse o animal lhe representando o pecador. Como estão entendendo? Essa transferência de culpa era uma simbologia muito forte dessas ofertas. Esse animal foi voltado para o holocausto. Sabe o que significa holocausto? Holocausto é a oferta que é queimada por inteiro. Ela é completamente queimada. Havia o altar do holocausto, onde tinha lenha, e ali era uma chama acesa. E aí o animal era posto em cima dessa lenha, e ele consumia completamente. Quantos entenderam? Holocausto significa consumir completamente o animal. Se é uma oferta de holocausto, diz o texto, ele vai pôr as mãos sobre a cabeça do animal, para que seja aceito em favor dele para expiação. Verso 5, igreja. Depois, imolará o novilho perante o Senhor, vai matar o animal. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da parte da tenda da congregação, da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. Verso 7. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão o quê? Fogo sobre o altar, e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lenha, para que esta no fogo, para que está no fogo sobre o altar, a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. Diga assim: o holocausto é tudo queimado sobre o altar. É holocausto, oferta queimada
de aroma o que, irmãos? Agradável ao Senhor. Presta atenção, queridos. Expiou o pecado do cidadão, o cidadão já vai com a cabeça de que ele é pecador. Eu preciso de me aproximar de um Deus santo. Como é que fazia na antiga aliança? Leva o animal, transfere a culpa ao animal, o animal é morto, e Deus aceita aquela mediação do sangue do animal. Depois veio Jesus, o Cordeiro de Deus, e tirou todo o pecado de nós todos. Amém? Não é o aspecto do ritual sacrificial, de matar o animal, que eu quero ressaltar para irmãos da nova aliança. Eu quero ressaltar o aspecto da entrega para ser aceito. Quantos entenderam a ênfase que o pastor está mostrando? Ser aceito diante de Deus. Você tem noção de quando você vem cultuar a Deus, Deus vai avaliar se a sua oferta é agradável a Ele? Como nós costumamos usar até em oração, suba diante de ti a minha oração, como incenso suave às tuas narinas. Está dizendo assim, que Deus vai provar a minha oferta. Se ela é digna, se ela é boa, se ela é justa, se Ele aceita. Não é automático. Quantos estão entendendo? Eu estou aprofundando o máximo possível esse conceito no seu coração. Quando Paulo diz que nós nos apresentemos como oferta, sacrifício vivo diante de Deus, você tem que entender que você vem para um culto para se entregar por inteiro. E não pela metade, não parcialmente, porque Deus está avaliando. É o Senhor que nos avalia. Amém? E Ele vai observar a sua disposição de ofertar. E Ele vai aceitar ou não. Assim como rejeitou a oferta lá de Caim. Por causa da intenção do coração. Depende muito. Tem gente que vem para a igreja, por exemplo. Vou dar um exemplo de uma coisa que Deus não aceita. O camarada está solteiro. Vou para a igreja dos crentes. Lá tem muita varoa. Não é isso? Qual é a intenção dele? Adorar a Deus ou caçar no aquário? Não é caçar no aprisco. É caçar no aprisco. Eu quero uma mulher crente. Aí ele vem para a igreja. Quem disse que ele veio adorar a Deus? Ele veio atrás da varoa dele aqui, no meio da igreja. Esse tipo de comportamento Deus não aceita. Porque não veio para adorá-lo, não veio para se entregar a Deus, não ofertou nada para Deus, veio subtrair. Como vocês estão entendendo? Nosso sacrifício de culto tem que ser algo racional, pensado. Antes de você sair de casa, nesse domingo, você tem que pensar: o que eu vou fazer lá no ajuntamento dos santos? Na casa de Deus? O que eu vou fazer? Eu vou me entregar. Mais uma vez, vou me colocar no altar. Como vocês estão entendendo? Queridos, isso é fundamental. A primeira mensagem, ela abre uma série de outras, vou explorar outros aspectos. Mas o mais basilar possível é que nosso sacrifício tem que ser aceito por Deus. Se você entender, você tem um culto racional, um culto lógico, da razão. Amém? Não emocional, não sem sentido. Você quis entregar para Deus a sua vida. Quantos entenderam? Digam amém. Entendeu mesmo? Em nome de Jesus? Eu creio que sim, porque a palavra de Deus ela vai fazer o efeito no seu coração. Nós lemos o texto todo de Levítico 1 até o verso 9? Lemos? Então abre agora, por favor, no Salmo, deixa eu ver aqui qual é o verso, capítulo 51. Salmo 51, verso 13. Então vamos ler até o verso 19. Esse salmo colabora com a visão da entrega diante de Deus, da oferta que Deus quer receber de você. Isso também passa pelas finanças? Passa pelas finanças também. A sua oferta financeira também é avaliada por Deus. Eu amo quando Jesus, eu não vou fazer vocês abrirem o texto, vocês conhecem. Eu amo como Jesus está do lado do gasofilácio, lá no templo em Israel. Gasofilácio é aquele cofre. 2000 anos atrás tinha um cofre dentro do templo de Israel, onde o povo de Israel vinha e colocava suas importâncias como oferta. Ok?
Jesus, uma certa vez, com os discípulos, ele para estrategicamente do lado do gasofilácio. Tinha tanto lugar para Jesus sentar, tinha tanto lugar para Jesus estar naquele local, mas ele, de propósito, ele quer dar uma lição aos discípulos. Ele para assim, cola do lado do cofre, e fica vendo o pessoal botando oferta. E aí vem gente mais abastada em Israel, vinha com saquetel, talvez com algumas de dracmas, alguns denários, e botava lá, pá, batia lá no fundo do cofre. Barulho das moedas. Não sei fazer barulho de sonoplastia não, irmão. Tá bom? Você imaginou, não imaginou? E tá batendo moeda lá no fundo do cofre. Blim, 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 blim. Beleza. Aí vem uma mulher, provavelmente de vestes humildes, porque Jesus vai dizer que ela é viúva. Uma mulher viúva no contexto antigo, ela era muito desamparada. Muito desamparada. Uma mulher que não tivesse um marido para sustentá-la. Olha para Noemi, na história de Noemi, como ela sofreu junto com Ruth. Chega quase a mendicância. Então, presta atenção. Essa mulher, então, de traje simples, Jesus sabe que ela é uma viúva, ele vai dizer isso na sua palavra, e ela chega ali e bota 2 moedinhas, né, pequenininhas. Na nossa linguagem, essas moedinhas equivaleriam mais ou menos a 50 centavos cada uma. Não dá aula agora não, estou pregando, varão. Está fazendo um paralelo aí. Eu sei que você quer me ajudar, mas não faz importância a precisão agora não. Eles entenderam. Vocês entenderam que as moedinhas eram baratinhas? Eram as mais baratinhas que tinha? Vamos lá, 50 centavos cada uma. Quiser ser preciso, depois procura na internet. Tá bom? Você vai saber exatamente quanto que equivalia cada moedinha daquela. Era pouco. E o mais interessante, Jesus lendo os corações, Jesus fala para os discípulos, vocês estão vendo esta viúva? Ele faz questão de destacá-la. Porque os demais puseram o que lhes sobrava. Mas ela deu todo o seu sustento. Sabe o que significa? Que aquelas 2 moedas comprariam o alimento da noite para ela comer à noite. Se fosse tarde. Ou do dia inteiro. Ou um pão. Imagina você não ter nada na vida, está desamparado, e a única coisa que você tem são 2 moedinhas, que compra 2 pães. Só. Jesus exalta essa mulher. Ela deu muito mais do que os outros. Porque na sua pobreza, ela deu tudo o que tinha. E Deus sabe porque a história não cobre, o texto dos evangelhos não segue essa mulher. Com certeza Deus a supriu de outra maneira. Porque Deus é fiel. Amém, amados de Deus? O gesto dela de sacrifício é imenso. Sabe Deus que aquela mulher nem comeu naquela noite, naquele dia. O gesto é imenso, porque uns dão do que sobram, mas ela deu tudo o que tinha. Isso é um sacrifício aceitável a Deus. Não estou falando de dinheiro. Aqui sabe muito bem que aqui o pastor de vocês não faz a onda dos pastores mercenários. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de entrega de coração. Eu estou falando de sacrifício do coração. A vontade de dar a Deus. Só tenho isso, mas isso aqui que eu tenho é pouco, mas eu vou dar. Isso não tem a ver com arrancar dinheiro do povo. Isso tem a ver com a atitude da pessoa. A atitude de fé dessa mulher. Exaltada por Jesus. Quantos entenderam? Isso é uma atitude de fé. É confiar. Só tenho isso, mas vou dar assim mesmo. Porque eu quero agradar o coração de Deus. Ele vai ver minha atitude. Por isso a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falou, Deus ama a quem dá com alegria. Não é o valor, é a disposição de alegrar o coração de Deus. O desapego, o desprendimento, a intenção do coração. Quantos entenderam? Então todas as nossas ofertas, quer de louvor, quer de culto, quer de oferta votiva, dinheiro, tudo tem que passar pelo crivo da aceitação de Deus. Deus tem que aceitar a sua oferta. Amém, povo santo? Como então fazer com que meus cultos sejam aceitos por Deus? Eu não vou lá para ver culto. Não saia de casa para ver culto, irmão. Senão você vai estar vendo um show. Você não sai de casa para ver culto. Eu não vou a lugar nenhum para ver culto. Eu vou lá para cultuar. Onde quer que seja.
E nessa igreja grande que eu citei aqui, sem dar o nome, eu já fui lá cultuando essa igreja grande. Quis ver para crer. Tinha umas ovelhas minhas que estavam indo para lá, saía daqui e ia para lá. Falei, por que esse pessoal está saindo daqui e indo para lá? Eu quero saber o que lá tem e o que não tem. Apesar do tamanho imenso da igreja, né? A estrutura. Falei, o que tem lá que aqui não tem? Lá tem louvor que tem, lá pregação que tem. O que tem lá que aqui não tem? Aí fui lá pessoalmente. Mas eu não fui só espionar. Eu fui lá para prestar culto. Enquanto estava lá, adorei o meu Deus em espírito e em verdade. Amém? Sai da sua casa para prestar culto, dar serviço a Deus de culto. E seja na rua, onde fizemos o trabalho de evangelismo de rua. Bênção. A igreja na rua. Eu amo essa nova disposição da igreja. Eu amo essa dinâmica. Ah, pastor, mas tinha pouca gente lá, quase ninguém veio para receber a Jesus. Não importa, vamos perseverar, está na rua. A igreja tem que dar testemunho lá fora. Mas naquela rua foi feito um culto a Deus. Nós adoramos e entregamos louvores a Deus no meio da rua. Para isso eu fui lá, para dar apoio ao trabalho e para eu mesmo ofertar a minha vida ali naquele trabalho em sacrifício agradável a Deus. É para isso que saímos de casa. Quantos entenderam? Então todas as vezes que você deixar de dar culto, pensa. Não vou falar mais vezes sobre isso, vou ler o Salmo agora e vou terminar. Eu falei que a mensagem seria longa. Mas todas as vezes que você não vier cultuar, pensa. O que você subtraiu de Deus? Ou você pensa que subtraiu do pastor? De mim você não subtraiu nada. De mim, nenhum de vocês pode subtrair nada. Eu sinto a sua ausência. Eu vejo as cadeirinhas, os rostinhos, aí lembro. Fulano não veio, fulano não veio. Sinto a sua ausência. Porque eu sou o pastor das ovelhas. O pastor tem que contar as ovelhas para apresentar Jesus. Essa é a minha função. Mas dizer que você me subtraiu alguma coisa com a sua ausência, nada. Nada. Só lamento. Agora eu quero fazer você pensar. Se o culto é agradável a Deus, a sua oferta é para Deus, quando você não oferta, o que você deixou de dar a Deus? Pensa. Amém? Estão pensando? Então volta para o texto agora. Salmo 51, verso 15 até o 19, eu termino a mensagem. Sacrifícios agradáveis a Deus são coração quebrantado, irmãos. Culto sacrificial que Deus se agrada é de alguém que quer se entregar para Deus. Olha o que diz o Salmo aí, ó. Quem puder ler em voz alta comigo, é o último texto. Como eu prometi, vai ser menor a mensagem. Vamos ler juntos? Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Os louvores são para Deus. Amém? Verso 16, igreja. Pois não te compraz em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agrada de holocausto. Ora, há uma contradição na palavra? Uma hora Deus pede holocausto, outra hora o salmista diz que Deus não se agrada de holocausto? Não. Você vai ver pelo contexto. Depende. Tem gente que vou exemplificar. Tem gente que com facilidade dá oferta na casa do Senhor. Com facilidade, desprendido. Mas às vezes não dá o coração. Às vezes a oferta chega, a oferta de dinheiro, mas não chega o coração. É isso que ele está fazendo comparação aqui. Não adianta só dar o material também. Porque o que Deus quer mesmo de verdade é teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Coração é o que Deus quer, o resto é acessório. Volta para o texto, verso 17. Qual é o sacrifício que Deus quer? Lê comigo em voz alta, por favor, igreja. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que Deus quer de nós? Coração quebrantado. Que você entre na presença dele com coração humilde, tremendo e temendo.
Pastor Manuel falou com propriedade, a alegria do Senhor é nossa força. Mas como é que o Senhor se alegra comigo? Quando eu entro com o coração quebrantado. Não pensa que entrar rindo que é a alegria do Senhor, não é isso. A alegria do Senhor é quando o Senhor se alegra com o teu sacrifício, com o filho que ele tem na terra, que ama estar na sua presença. Quantos entenderam? Você ama estar na presença do Senhor? Você ama ir à casa do Senhor? Você ama dar louvores ao Senhor? É esse coração que Deus se alegra. É desse coração que ele aceita o sacrifício. Quantos entenderam? Vamos voltar ao verso 17 de novo. Vamos lá, em voz alta. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. E aí ele vai fazer uma colocação para o povo daquela época. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Ele faz uma petição a respeito da sua casa lá, né? Em Jerusalém. Bora ler o verso 19, por favor, em voz alta. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ele conclui dizendo: o Senhor vai receber os seus sacrifícios de animais para expiação, porque primeiro recebeu o quê? Coração quebrantado. Não há contradição. Ele não está negando que Deus não queira o sacrifício animal. Ele está dizendo: não quero sacrifício de qualquer jeito. Eu quero que vocês entrem na minha presença com o coração quebrantado. É isso que eu vou receber. É isso que eu vou avaliar e vou aceitar. Quantos entenderem em nome de Jesus? Então fica de pé nessa hora, a palavra já acabou. Seus conceitos já foram absorvidos pelo seu coração. O resto agora é com o Espírito Santo de Deus. E eu vou procurar nessas mensagens não ser longo, sempre trazendo conceitos concisos, mas que sejam inteiros, não é? Não vou falar a palavra pela metade. Vou falar palavras inteiras em pouco tempo, para que vocês possam absorver conceito após conceito. Em nome de Jesus. Posso entender em nome do Senhor? Você entendeu o motivo de você ter vindo aqui hoje, irmão? Você entendeu por que você veio aqui cantar louvores para Deus? Você entendeu porque Deus quer ouvir a sua oração? Eu ainda vou falar do culto que é feito no lar, isso em outra mensagem. Mas esse aqui, congregacional, os princípios são o mesmo. Deus está olhando agora para a intenção que você veio aqui nessa noite. Se o teu coração não está aqui, irmãos, se o teu coração está em futebol, jogo, está em outra coisa, está em alguém, o teu sacrifício não subiu para Deus. Se o teu coração não está integralmente em se entregar como sacrifício vivo diante do altar, o teu sacrifício não sobe para Deus. Coração quebrantado e contrito. Amém? Diga assim: o sacrifício sou eu. Eu. O sacrifício sou eu mesmo. Me apresento diante de Deus como o próprio sacrifício, sabendo que Jesus já fez o sacrifício máximo para que o nosso sacrifício de louvor seja aceito. O nosso depende do dele. Amém? Mas é você que se entrega. Então a palavra de Paulo mais uma vez: eu rogo. Eu, como pastor de vocês, eu clamo. Eu clamo em nome de Jesus. Que você não esqueça esses princípios. Para vir à presença de Deus, para se entregar. E não para participar de mais um culto. Ou para ver se o louvor cantou bonito. Ou para ver se o pastor vai trazer uma palavra interessante. Você não veio aqui para isso. Até a palavra que eu estou entregando para vocês, ela é uma guia, é uma orientação. Mas o culto sempre será para Deus. Sempre será para o Senhor. Sempre. Sempre. Não se cultua homens nesse lugar. Não se cultua pessoas. Não se cultua instituições. Se cultua Deus. Se cultua o Senhor. Vamos louvar o Senhor com esse cântico.
E depois nós vamos orar, em nome de Jesus. Você pode se colocando enquanto adora, sacrifício dos seus lábios. Oh Deus. Declara para Deus, você que conhece a letra. E não há na terra alguém que queira mais que a ti. Estou apaixonado. Aleluia. Desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Aleluia. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Declara para Deus. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão da riqueza por ti. Estou apaixonado. Aleluia. A quem tenho eu no céu, além de ti. Diga para o seu Deus. E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Meu Senhor. Estou apaixonado. Desesperado de amor. Aleluia. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aleluia. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Aleluia. Declara a Ele: estou apaixonado. Estou apaixonado. Aleluia. Tu és um Deus que sonda as intenções do nosso coração, Senhor. Tu sondas e conheces o nosso amor, Senhor, por Ti. Conhece a nossa gratidão, Senhor. Mas também conhece as nossas limitações, nossos embaraços, nossas dificuldades, Deus. E nós nos achegamos a Ti nessa noite, Senhor, crendo, desejando que o Senhor nos aceite o culto. Aceita-nos, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, o Cordeiro que foi imolado para a nossa expiação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite nos achegarmos a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu um vivo e novo caminho pelo sangue do Cordeiro. Mas eu clamo em nome do Senhor, Senhor, meu Deus e Pai, me aceita, Senhor. Aceita o meu culto, aceita as minhas palavras dos meus lábios. Aceita, Senhor, minha devoção a Ti. Aceita a devoção dos Teus eleitos, Senhor. Tu conhece cada coração. Tu conhece o que está abatido, o que está desanimado, o que está triste, o que veio, Senhor, se arrastando para este lugar. Veio mais por temor do que por amor. Mas Tu és um Deus misericordioso, e Tu queres que os Teus filhos Te adorem em espírito e em verdade. Aviva, Senhor, o amor no nosso coração. Aviva, Senhor, o amor em cada coração aqui presente, para que os cultos não sejam sacrifícios demasiado pesados para eles, que eles não desejem outra coisa senão Te adorar, que eles não desejam outra coisa senão se entregar a Ti, querer estar na Tua presença, querer Te agradar, querer Te louvar, querer Te cultuar, meu Deus. Ajuda os Teus eleitos dessa casa, e a todos quanto essa palavra for tocar o coração, Senhor, que Teu povo entenda que Tu não queres somente o material, Tu não queres somente a presença, mas queres o coração todo entregue no altar. Todo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Santo, eu me rendo, Senhor. Eis-me aqui, meu Rei. Me entrego, Senhor, sou Teu, não parcialmente Teu, não em partes, mas inteiro, Senhor. Inteiro, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe o culto de cada servo Teu, do menor, da criança até o mais ancião, Senhor. Que a Tua casa Te agrade, Senhor. Que o ajuntamento dos Teus filhos Te agrade o coração. Suba diante do Senhor nosso louvor, como incenso suave às Tuas narinas. Te agrada, Senhor, Te agrada, para que a Tua alegria seja a nossa força. Te agrada, Senhor, pois somos totalmente dependentes de Ti.
Senhor, nós vamos deixar essa congregação, partiremos para os nossos lares, cada um no seu lar. E Senhor, Tu continuarás observando, Tu continuarás sondando corações aqui, Senhor. Que Tu encontres, Senhor, antes que os Teus servos conciliem o sono, Tu encontres muitos adoradores ainda nessa noite, lá nas suas casas, no leito, antes de dormir. Que o coração do Teu povo esteja ligado ao alto ainda, Senhor, Te ofertando tudo que são, tudo que tem, que se entreguem mais um pouco antes de dormir e vivam um novo dia, nova semana, para o louvor da Tua glória. Que vivam a nova semana com a consciência de que a próxima oportunidade de culto congregacional é bênção, é bênção. É uma outra oportunidade para se entregar de novo, e de novo, e de novo. Ajuda-nos a nos entregarmos mais e não menos. Ajuda teus eleitos, Senhor, a terem prazer em cultuar com os seus irmãos. Ajuda, Senhor, todo embaraço, todo sentimento contrário caia por terra em nome de Jesus. Tira do coração do Teu povo tudo aquilo que obstrui, Senhor, a oferta viva de si mesmos. Nós somos a oferta, nós somos o holocausto, nós somos o sacrifício. Glorifica o Teu nome no meio do Teu povo. Leva-os a pensar nessas coisas, Senhor. Que na próxima reunião, quarta-feira, o Teu povo venha se entregar mais um pouco para Ti. E nas próximas reuniões, que a Tua graça seja sobre nós, seja sobre Tua casa, sobre os Teus eleitos, Teus filhos, tanto aqui como em toda parte na face da terra. Todos os Teus filhos espalhados no Brasil e no mundo têm o mesmo coração quebrantado e contrito para serem aceitos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Você pode aplaudir o Deus vivo. A honra é para Ele. A honra é para Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus e Pai e ao Cordeiro nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória. Aleluia. Glória a Deus.